Você já imaginou passar 40 anos ao lado de alguém e de repente perceber que nunca soube quem essa pessoa realmente era? Helena viveu exatamente isso. Um casamento aparentemente perfeito, com memórias felizes, filhos crescidos e uma vida construída tijolo por tijolo. Mas tudo muda quando Marcos, seu marido, começa a agir de forma estranha depois de se aposentar. Cartas misteriosas começam a chegar, o telefone toca e ele desliga assim que ela atende. Helena, que sempre confiou cegamente, sente o chão sumir sob seus pés. O que Marcos está escondendo? E por quê? À medida que ela mergulha nessa busca por respostas, segredos enterrados há décadas começam a vir à tona, segredos que vão desafiar tudo o que ela acreditava sobre o homem que amava. Prepare-se para uma história de mistério, superação e revelações de partir o coração. Helena acordou com o cheiro de café recém-passado, como fazia todas as manhãs nos últimos 40 anos. O som das folhas balançando ao vento e o canto dos pássaros enchiam a casa de uma calma familiar. Mas naquela manhã havia algo diferente, uma inquietação que ela não sabia explicar. Marcos estava sentado na varanda, olhando fixamente para o horizonte, como se procurasse algo perdido no tempo. "Você está bem?" perguntou ela, tocando de leve o ombro dele. Ele forçou um sorriso. Claro, só pensando na vida. Mas o brilho nos olhos dele já não estava lá. Os dias começaram a passar mais devagar. Marcos, antes tão atencioso e comunicativo, passou a evitar conversas longas. Helena notou que ele estava guardando papéis e objetos no escritório, sempre trancando a porta. À noite, ele demorava a dormir, e quando finalmente adormecia, acordava sobressaltado, suando frio. Helena tentou perguntar o que estava acontecendo, mas ele desviava o assunto. Uma noite, ele sussurrou: "Algumas coisas do passado nunca deveriam voltar." Foi o suficiente para plantar uma dúvida devastadora no coração dela. Então, veio a carta, um envelope pardo, sem remetente. Marcos recebeu e guardou rapidamente, mas Helena viu o nome dele escrito de forma cuidadosa, quase íntima. Ela perguntou o que era. "Nada importante", ele respondeu, dobrando o papel com dedos trêmulos. O coração de Helena disparou. Algo estava errado. Ela vasculhou o escritório depois que ele saiu e encontrou mais envelopes escondidos em uma gaveta. Mas, antes que pudesse abrir, ouviu a porta se abrir. Ela largou tudo e voltou correndo para a cozinha, com o coração acelerado. Nos dias seguintes, Marcos começou a sair sem dar explicações. Uma vez, ele ficou fora a noite toda. Quando voltou, estava pálido, abatido. "Preciso resolver algumas coisas, Helena. Confia em mim." Mas como confiar se tudo parecia desmoronar? Ela decidiu que precisava descobrir a verdade, mesmo que isso custasse tudo o que eles haviam construído juntos. E naquele momento, começou a prestar atenção em cada detalhe, cada palavra dita, cada expressão, cada mentira mal contada. Naquela noite, Helena viu Marcos guardar um cofre pequeno dentro do armário. O olhar dele era distante, quase culpado. Quando ele saiu para caminhar, ela tentou abrir o cofre, mas estava trancado. Com o coração disparado e as mãos suando, ela percebeu que aquele cofre guardava respostas que talvez ela não estivesse pronta para ouvir, mas já era tarde demais para voltar atrás. Helena passou a noite em claro, com o olhar fixo no teto e a mente girando em círculos. As imagens do cofre trancado e do rosto inquieto de Marcos a assombravam. No silêncio da madrugada, decidiu que não podia mais esperar. Levantou-se devagar, caminhou até o escritório e tentou abrir o cofre novamente. Suas mãos tremiam, mas, ao passar os dedos pela parte de trás do móvel, encontrou algo inesperado. Uma chave pequena, presa com fita adesiva. Ela hesitou por um momento, sentindo o peso do medo apertar o peito, mas a curiosidade foi mais forte. Girou a chave na fechadura e, ao abrir a tampa, deparou-se com uma pilha de documentos antigos, fotos amareladas e um passaporte que fez seu coração disparar. Dentro do cofre, o passaporte trazia o nome de outro homem. As fotos mostravam Marcos mais jovem, abraçado a uma mulher desconhecida e a uma criança pequena. Helena sentiu as pernas fraquejarem. O que aquilo significava? Quem eram aquelas pessoas? Pegou os papéis com cuidado, tentando organizar as informações, mas tudo parecia um quebra-cabeça sem solução. Encontrou também cartas escritas à mão, cheias de palavras de carinho e promessas de reencontro. As datas eram antigas, mas o conteúdo parecia vivo, pulsante. Sentiu o estômago revirar. Será que seu marido tinha outra família?
Será que os 40 anos ao lado dele foram baseados em mentiras? No dia seguinte, Helena tentou confrontar Marcos, mas ele saiu cedo, como se soubesse que ela havia descoberto algo. Passou horas olhando para o telefone, esperando que ele ligasse, mas o silêncio pesava como um julgamento. Decidiu investigar por conta própria e ligou para o número escrito em uma das cartas. Uma voz feminina atendeu. Alô? Disse a mulher do outro lado da linha, com um tom caloroso, quase íntimo. Helena engoliu em seco. Quem é você? Perguntou, sentindo o nó na garganta apertar. Houve um breve silêncio antes da resposta. Meu nome é Laura. Quem está falando? Helena não conseguiu responder de imediato. Seu mundo parecia estar desabando. No mesmo dia, Helena vasculhou mais documentos e encontrou extratos bancários que mostravam transferências mensais para uma conta desconhecida. Os valores não eram altos, mas a regularidade era perturbadora. Ela comparou as datas e percebeu que os depósitos haviam começado antes mesmo de eles se casarem. Sua mente estava em turbulência. Se Marcos escondia outra vida, por que continuava ali? Por que não havia ido embora de vez? A necessidade de respostas se tornou insuportável. Precisava enfrentá-lo, mas tinha medo do que ouviria. E se a verdade fosse ainda pior do que suas suspeitas? Quando Marcos chegou em casa, Helena estava sentada no sofá, segurando as fotos e o passaporte. Ele parou na porta e ficou pálido ao vê-la assim. Onde você conseguiu isso? A voz dele saiu seca, quase um sussurro. Estavam no cofre, respondeu ela, tentando manter a calma. Agora eu quero saber quem você realmente é. Ele ficou em silêncio, desviando o olhar. Helena sentiu as lágrimas se formarem, mas manteve a postura. Eu mereço saber a verdade, Marcos. Ele respirou fundo, como se carregasse o peso do mundo nos ombros, e finalmente disse, eu ia te contar, só não sabia como. Helena insistiu para que ele falasse tudo, mas Marcos se recusou a explicar de imediato. Me dá um tempo, eu preciso organizar as palavras. Aquela resposta foi como um soco no estômago. Depois de 40 anos juntos, tudo o que ela tinha eram mais perguntas. Ele saiu de casa novamente, deixando-a sozinha, destruída por dentro. Sem saber o que fazer, Helena ligou para Laura mais uma vez. Agora precisava ouvir a verdade de outra pessoa. Dessa vez, a mulher foi direta. Eu acho que você já sabe quem eu sou, e se quer saber sobre Marcos, precisa vir até aqui. Helena hesitou, mas a urgência na voz de Laura fez com que arrumasse uma mala e pegasse o primeiro ônibus para a cidade mencionada. Ao chegar à pequena cidade costeira, Helena se sentiu fora de lugar. As ruas estreitas, as casas antigas e os rostos curiosos dos moradores pareciam observá-la. Laura a recebeu na porta de uma casa modesta com um olhar carregado de pena e compreensão. Eu sei o quanto deve estar doendo, disse Laura, convidando-a a entrar. No entanto, antes de abrir a boca para explicar, entregou a Helena um álbum de fotos. Você precisa ver isso primeiro. Helena folheou as páginas lentamente, sentindo a garganta apertar a cada imagem. Marcos estava em todas elas, mais jovem, mais sorridente, cercado de pessoas que pareciam conhecê-lo de verdade. Conforme Laura começava a contar sua história, Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Marcos não era o homem que ela pensava, ele tinha uma vida antes dela, marcada por escolhas difíceis e segredos enterrados. Mas o pior ainda estava por vir. A última página do álbum continha uma foto de Marcos ao lado de um menino que se parecia assustadoramente com ele. Esse é o filho dele, disse Laura, com os olhos marejados, e ele desapareceu há mais de 40 anos. Helena ficou sem palavras. Tudo em que ela acreditava parecia ter sido desmontado em questão de segundos. Enquanto Laura explicava mais detalhes, Helena percebeu que ainda havia muitas peças faltando. Por que Marcos nunca mencionou o filho? Por que manteve essa mulher em segredo? A raiva e a tristeza se misturaram dentro dela, mas, acima de tudo, sentiu a necessidade de saber a verdade. Laura fez um gesto para um envelope lacrado na mesa. Ele deixou isso para você, disse. Helena pegou o envelope com as mãos tremendo, sentindo que ali estavam as respostas que tanto temia, mas, antes de abrir, soube que sua vida jamais seria a mesma. Helena segurava o envelope com as mãos trêmulas, o suor frio escorrendo pela nuca.
Sentia que aquele pedaço de papel continha verdades capazes de destruir tudo o que havia vivido até ali. Respirou fundo e abriu o lacre devagar, quase como se temesse o som do papel rasgando. Dentro, encontrou uma carta escrita à mão, com a caligrafia reconhecível de Marcos. As primeiras palavras fizeram seu coração disparar. Se você está lendo isso, é porque já descobriu parte do meu passado, e eu sinto muito por ter mentido. O nó em sua garganta apertou ainda mais. Marcos sabia o que estava fazendo. Sabia que aquela mentira um dia viria à tona. O texto continuava, revelando detalhes que a deixaram sem chão. Marcos havia se casado muito jovem com Laura e tido um filho chamado Daniel. Eles moravam naquela mesma cidade litorânea onde tentavam construir uma vida simples. No entanto, um acidente mudou tudo. Daniel desapareceu aos 5 anos durante uma viagem em família. Após meses de buscas sem respostas, Marcos foi consumido pela culpa. Laura não conseguia perdoá-lo por ter tirado os olhos do filho por apenas alguns minutos. A dor e o desespero acabaram destruindo o casamento. Helena sentiu a mão tremer ao imaginar a cena. Depois do divórcio, Marcos decidiu recomeçar em outra cidade. Abandonou o passado, mudou o nome e tentou enterrar as memórias dolorosas. Foi quando conheceu Helena. Na carta, ele confessava que havia se apaixonado por ela, mas sempre viveu com medo de que o passado voltasse para assombrá-lo. Eu sabia que estava construindo uma vida sobre mentiras, mas eu precisava de um novo começo. E você foi meu ponto de luz, dizia a carta. Helena sentiu o peito apertar. Tudo o que ela sabia sobre o homem ao seu lado estava desmoronando. Ao terminar de ler a carta, Helena percebeu que Marcos não apenas carregava segredos, mas também culpas profundas que o consumiam há décadas. Mesmo assim, ela não conseguia deixar de se sentir enganada. A dor da traição emocional e da quebra de confiança parecia sufocá-la. Precisava de respostas. Precisava olhar nos olhos dele e perguntar como foi capaz de esconder algo tão grave por tanto tempo. Mas havia outro dilema. Será que ela conseguiria perdoá-lo? Ou aquele era o ponto final de tudo o que construíram juntos? Enquanto lutava para organizar os pensamentos, Helena ouviu passos na porta. Era Laura, com o olhar preocupado. — Você abriu? Perguntou. Helena assentiu, sem conseguir conter as lágrimas. — Eu não sei o que fazer. Laura suspirou, sentando-se ao lado dela. Eu também não soube o que fazer quando tudo isso aconteceu. Mas uma coisa eu sei. Marcos nunca parou de procurar o nosso filho. Aquelas palavras atingiram Helena como um soco. Mesmo após construir outra vida, ele nunca desistiu do passado. Laura continuou contando que Marcos a visitava em segredo e a ajudava financeiramente para manter a busca pelo filho desaparecido. Foi por isso que ele mantinha os depósitos e as cartas escondidas. Ele nunca quis me abandonar, disse Laura, mas também não conseguia seguir em frente. Helena sentiu o estômago revirar. De repente, tudo fazia sentido. Os olhares distantes, as noites em claro, o medo constante. Ele estava dividido entre duas vidas, preso entre a culpa e o desejo de seguir adiante. O impacto da revelação deixou Helena sem reação. Marcos não era apenas um homem que escondeu o passado, ele era alguém que havia tentado reconstruir a vida sem destruir completamente o que havia deixado para trás. No entanto, ao fazer isso, criou mais dores e feridas. Agora, Helena precisava decidir se lutaria para salvar o relacionamento ou se seguiria seu próprio caminho. Mas a decisão parecia impossível. Como confiar novamente em alguém que passou a vida inteira ocultando verdades tão profundas? A angústia tomou conta de Helena. Sentiu-se sufocada pela dúvida, mas sabia que precisava de respostas diretas. Não poderia continuar convivendo com incertezas. Levantou-se, determinada, e pediu a Laura que ligasse para Marcos. Diga que eu quero vê-lo, agora. Seu tom era firme, mas por dentro ela tremia. Enquanto esperava, os minutos pareciam horas. Quando a porta finalmente se abriu e Marcos entrou, tudo o que Helena conseguiu dizer foi por quê. Marcos sentou-se à frente de Helena, com os olhos pesados e cheios de arrependimento. Ele parecia mais velho, mais cansado, como se os anos de segredo finalmente tivessem deixado marcas visíveis. Eu nunca quis te machucar, começou com a voz baixa. Eu só não sabia como contar, como explicar algo tão absurdo. Helena permaneceu calada, esperando que ele continuasse. Marcos respirou fundo. Eu vivi com medo de perder você, mas sabia que um dia essa verdade apareceria.
As palavras de Marcos trouxeram um misto de raiva e compaixão. Helena queria gritar, exigir respostas mais rápidas, mas sabia que precisava ouvir tudo antes de julgar. Ele falou sobre a busca pelo filho, sobre como cada pista o fazia sentir esperança e, ao mesmo tempo, esmagava seu coração. Eu nunca desisti dele, disse Marcos com lágrimas nos olhos, e talvez tenha sido isso que me manteve em pé todos esses anos. Helena sentiu os próprios olhos se encherem de lágrimas, mas continuou firme. E eu? Onde eu fico nessa história? Marcos tentou segurar a mão dela, mas Helena recuou. Você sempre esteve comigo, mesmo quando eu não merecia, disse ele. Você foi meu refúgio. Mas eu não sabia como dividir essa dor sem destruí-la também. Helena desviou o olhar, sentindo um misto de amor e decepção. Não sabia se poderia superar aquilo, mas também não conseguia ignorar o homem que estava diante dela. Ele parecia mais vulnerável do que nunca, e isso a deixava ainda mais confusa. Antes que pudesse responder, Laura entrou na sala com um telefone na mão. Acabei de receber uma ligação da polícia, disse com a voz trêmula. Eles encontraram algo. Marcos se levantou rapidamente, mas hesitou ao olhar para Helena. Você vem comigo? O pedido soou mais como um apelo. Helena olhou para ele, para a mulher ao lado dele, e percebeu que sua decisão mudaria tudo. Com lágrimas nos olhos, pegou a mão dele e disse, vamos. No caminho, o silêncio era sufocante. Marcos segurava a mão de Helena com força, como se temesse soltá-la e perdê-la para sempre. Quando chegaram à delegacia, foram recebidos por um policial de semblante sério. Achamos um homem que pode ser o filho de vocês, disse ele. O coração de Marcos disparou, e Helena sentiu o peso daquela revelação cair sobre seus ombros. O que encontrariam a seguir poderia unir ou separar tudo para sempre. A delegacia estava mergulhada em um silêncio tenso. Helena, Marcos e Laura aguardavam ansiosos na pequena sala de espera enquanto os policiais verificavam os documentos. Helena observava o marido com atenção, tentando ler os pensamentos que passavam por sua mente. Ele parecia abatido, mas algo em seus olhos brilhava com uma mistura de medo e esperança. Laura permanecia ao lado dele tão imóvel quanto uma estátua. Apesar de tudo, Helena não conseguia deixar de sentir um aperto no peito ao pensar na possibilidade de finalmente encerrar aquele capítulo sombrio. Quando o policial voltou, ele trazia uma expressão cautelosa. Precisamos que vocês confirmem algumas informações, disse, colocando um arquivo sobre a mesa. Helena se inclinou para a frente enquanto Marcos pegava os papéis com as mãos trêmulas. O relatório mencionava um homem encontrado em um abrigo com poucas lembranças de sua infância, mas que correspondia às características de Daniel. Havia também uma foto. Marcos levou a imagem aos olhos e ficou em silêncio por longos segundos antes de entregar a foto a Laura. O olhar de ambos dizia mais do que qualquer palavra. Helena sentiu a respiração acelerar. Tudo estava indo rápido demais, mas ao mesmo tempo não podia parar. Enquanto Marcos e Laura processavam o que haviam visto, ela se perguntou qual seria seu lugar nessa história, caso tudo fosse confirmado. E se ele realmente for o Daniel, pensou. Isso muda tudo, ou talvez nada. O peso dessas questões parecia dobrar sobre seus ombros, mas naquele momento ela sabia que precisava apoiar Marcos, independentemente de como se sentia. O policial sugeriu que visitassem o abrigo para uma conversa com o homem. Helena hesitou, mas Marcos aceitou de imediato. Durante o trajeto, o silêncio entre eles era quase insuportável. Laura segurava a foto firmemente em suas mãos, como se ela pudesse desvanecer a qualquer momento. Helena, sentada ao lado de Marcos, pensava nos anos em que viveram juntos, nas memórias que agora pareciam fragmentadas por mentiras e omissões. Seria possível reconstruir tudo aquilo depois desse encontro? Ao chegarem ao abrigo, foram recebidos por uma assistente social que explicou a situação com delicadeza. Ele está aqui há 6 meses, chegou sem documentos e sem memória clara, mas aos poucos tem recuperado fragmentos do passado, disse. Helena percebeu a forma como Marcos segurava a borda da cadeira, como se temesse cair a qualquer momento. Laura mal piscava, o rosto rígido e os olhos presos à porta que levava à sala onde Daniel estava. Quando a porta finalmente se abriu, um homem de aproximadamente 45 anos entrou na sala. Ele tinha olhos castanhos e uma postura insegura,
mas havia algo em sua expressão que chamou a atenção de todos. Marcos levantou-se imediatamente, quase tropeçando nos próprios pés. Laura colocou a mão sobre o coração, tentando conter a emoção. Helena observava de perto, analisando cada detalhe, enquanto o homem olhava ao redor com uma mistura de confusão e cautela. "Daniel!" disse Marcos com a voz embargada. O homem olhou para ele, franzindo o senho como se tentasse reconhecer aquele rosto. "Eu não sei quem você é", respondeu ele, sua voz baixa e hesitante. Foi como uma facada no coração de Marcos. Laura soltou um soluço abafado, mas permaneceu de pé. Helena, por sua vez, sentiu o peso do momento e quis intervir, mas sabia que aquele era um instante que apenas Marcos e Laura podiam lidar diretamente. A conversa continuou com Marcos tentando explicar quem era e por que acreditava que aquele homem era seu filho. Daniel ouviu com paciência, mas a cada resposta sua incerteza parecia crescer. "Eu lembro de estar em um parque, lembro de um balão vermelho, mas tudo é tão confuso", disse ele, levando as mãos à cabeça. Laura se aproximou e mostrou a foto que havia trazido. "Esse é você, Daniel. Você era nosso filho." Ele pegou a foto e a encarou, mas não reagiu imediatamente. Helena sentiu a dor no olhar de Marcos e percebeu o quanto ele estava se agarrando a uma esperança tênue. Era como se sua vida inteira dependesse daquele momento. Daniel continuava olhando para a foto, os olhos marejados, mas sem nenhuma palavra. "Eu quero acreditar em vocês, mas não sei se consigo", disse ele finalmente devolvendo a foto. Laura parecia prestes a desmoronar, e Marcos segurou sua mão, tentando consolá-la. Helena observava de longe, sentindo-se uma intrusa, mas incapaz de sair. Os dias seguintes foram marcados por encontros breves e tensos com Daniel. Ele estava relutante, mas concordou em fazer um teste de DNA para confirmar sua identidade. Marcos se agarrou à esperança como uma tábua de salvação, enquanto Helena começava a questionar até onde poderia suportar aquela situação. Ver o marido tão envolvido com Laura e Daniel fazia com que ela se sentisse ainda mais deslocada. No entanto, algo dentro dela dizia que precisava ficar. Helena passou horas refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A dor da traição ainda era profunda, mas ver Marcos em busca de seu filho e tentando lidar com os fantasmas do passado trouxe à tona um lado dele que ela não conhecia, um lado humano, falho, mas cheio de amor e arrependimento. Talvez ainda haja algo para salvar, pensou, mas essa decisão parecia mais difícil a cada dia. Quando os resultados do teste de DNA chegaram, todos estavam reunidos na mesma sala. O policial entregou o envelope lacrado a Marcos, que hesitou antes de abri-lo. Laura segurava o braço dele, como se pudesse transferir sua força por meio do toque. Helena, sentada no canto, observava em silêncio, sentindo o peso do momento. Quando Marcos finalmente abriu o envelope, leu as palavras com cuidado e soltou um suspiro profundo. "Ele é o Daniel", disse, com a voz embargada. Laura começou a chorar e até Helena sentiu as lágrimas escorrerem silenciosamente por seu rosto. A confirmação trouxe alívio, mas também levantou novas questões. Daniel, embora ciente de sua identidade, ainda parecia distante. "Eu preciso de tempo para processar isso", disse ele, antes de deixar a sala. Marcos tentou segui-lo, mas Helena colocou a mão em seu ombro. "Dê a ele o espaço que precisa", disse ela, com um tom firme e sereno. Pela primeira vez em dias, Marcos olhou diretamente para ela, e o peso de sua expressão dizia mais do que qualquer palavra. Nos dias que se seguiram, Marcos e Laura tentaram se aproximar de Daniel, enquanto Helena permanecia em segundo plano, tentando encontrar seu papel naquela história. A confirmação da identidade de Daniel parecia um alívio para todos, mas Helena não podia ignorar o vazio que sentia. Era como se o reencontro tivesse criado uma barreira invisível entre ela e Marcos. Ele estava tão focado no filho que parecia esquecer-se de que ela também fazia parte de sua vida. Laura, por outro lado, tentava incluir Helena nas conversas e encontros, mas a tensão era palpável. Cada olhar, cada palavra trocada parecia carregada de significados não ditos. Helena se esforçava para manter a compostura, mas em seu íntimo se perguntava quanto tempo conseguiria continuar naquela situação. "Eu quero que ele seja feliz, mas será que há espaço para mim nessa felicidade?", pensava ela, enquanto observava Marcos e Daniel interagindo pela primeira vez como pai e filho. Durante um jantar em que todos estavam reunidos,
Daniel finalmente abriu-se um pouco mais. Contou fragmentos de suas memórias, as dificuldades que enfrentou no abrigo e o medo constante de confiar em alguém. Marcos ouviu atentamente, mas Helena percebeu que havia uma distância emocional entre eles. Daniel não estava pronto para aceitar completamente aquela relação, e isso, de certa forma, trouxe um alívio inesperado para Helena, que temia ser completamente excluída. Apesar das dificuldades, pequenos gestos começaram a construir pontes entre os personagens. Daniel passou a aceitar convites para passeios e jantares, enquanto Helena tentava encontrar formas de apoiar Marcos sem deixar de lado suas próprias necessidades. Foi em um desses momentos que Marcos se aproximou dela e disse: "Eu sei que não tenho sido justo com você, mas eu não quero te perder." As palavras tocaram fundo, mas Helena sabia que seriam necessárias ações para reparar o dano. Helena decidiu que precisava de um tempo sozinha para refletir. Informou Marcos e Laura que viajaria por alguns dias para visitar uma amiga. Foi recebida com surpresa, mas não houve protestos. Durante a viagem, pensou muito sobre o que desejava para si mesma. Percebeu que, apesar de todo o sofrimento, ainda amava Marcos, mas também sabia que precisaria de mais do que palavras para reconstruir o relacionamento. Quando voltou, encontrou Marcos esperando por ela na porta. Ele parecia nervoso, mas determinado. "Eu sei que preciso fazer muito para te reconquistar, e vou fazer isso começando agora", disse ele. Helena, ainda cautelosa, decidiu dar uma chance, mas naquele momento soube que a reconstrução do casamento seria um longo caminho a ser percorrido. Helena e Marcos sentaram-se na varanda de casa, onde tantas conversas íntimas haviam acontecido ao longo dos anos. O silêncio entre eles era denso, mas não hostil. Era como se ambos soubessem que aquele momento definiria o futuro. Marcos segurava uma xícara de café, mas não bebia. Ele olhava fixamente para o horizonte, assim como na manhã em que tudo começou a mudar. "Eu sei que você ainda não confia em mim", disse ele, finalmente quebrando o silêncio. "E eu não te culpo, mas preciso que você saiba que eu quero lutar por nós." Helena respirou fundo, sentindo o peso das palavras dele. Durante semanas tinha pensado em todas as possibilidades, tinha considerado ir embora, começar de novo em outro lugar, longe dos segredos e das dores, mas também sabia que ainda amava aquele homem, mesmo depois de todas as mentiras. "Eu não vou tomar essa decisão por impulso, Marcos", respondeu, olhando nos olhos dele pela primeira vez naquela noite. "Eu preciso ver ações, não apenas palavras." A sinceridade cortante na voz dela fez com que ele a sentisse, determinado a provar seu valor. No dia seguinte, Marcos levou Helena até a casa de Laura. Ele queria que as duas conversassem sozinhas, sem intermediários. Helena aceitou, embora seu coração estivesse apertado. Laura a recebeu com um olhar gentil, mas carregado de culpa. "Eu nunca quis destruir o que vocês têm", disse Laura quase em um sussurro. "Eu só queria saber o que aconteceu com o meu filho." Helena sentiu a honestidade nas palavras dela e, pela primeira vez, enxergou Laura não como uma rival, mas como uma mulher igualmente machucada pelas circunstâncias. Enquanto conversavam, Daniel chegou. Ele parecia mais aberto e confortável do que nos encontros anteriores. Sentou-se entre elas e, depois de um longo suspiro, fez uma confissão surpreendente. "Eu encontrei lembranças suficientes para saber que vocês estão dizendo a verdade, mas também descobri outra coisa", disse, olhando diretamente para Helena. "Eu sei que você foi quem manteve meu pai firme quando ele poderia ter desmoronado." As palavras tocaram Helena profundamente. Pela primeira vez, sentiu-se parte daquela história, e não apenas uma espectadora. Daniel continuou explicando que, embora estivesse feliz por reencontrar Marcos, ainda precisava de tempo para processar tudo. "Eu não vou desaparecer de novo", garantiu ele, estendendo a mão para Marcos, que a segurou com força. "Mas preciso ir devagar." Marcos concordou, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Helena observava aquela troca com o coração dividido entre a dor e a esperança. Sabia que nada seria como antes, mas talvez pudesse ser diferente. E, quem sabe, até melhor. Nos dias seguintes, Marcos se esforçou para mostrar a Helena que estava comprometido com o casamento. Ele começou a incluir Helena nas visitas a Daniel e procurava formas de equilibrar as duas partes de sua vida. Laura, por sua vez, também começou a se afastar gradualmente,
permitindo que Marcos e Helena tivessem espaço para se reconectar. Aos poucos, os três começaram a formar uma espécie de família improvável, unida pela dor, pelo perdão e pela esperança. No último dia antes de Daniel se mudar para sua própria casa, a família reuniu-se para um jantar de despedida. Marcos ergueu um brinde, agradecendo a todos por acreditarem que era possível recomeçar. Helena olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, viu o homem por quem se apaixonou tantos anos atrás. Ainda havia mágoas e feridas, mas também havia um desejo genuíno de seguir em frente. Ela sorriu e ergueu sua taça, selando ali um novo começo. A história de Helena e Marcos é uma prova de que o amor, quando verdadeiro, pode sobreviver até mesmo às verdades mais difíceis. Mas também mostra que o perdão não é um caminho fácil. Ele exige tempo, coragem e, acima de tudo, disposição para reconstruir aquilo que foi quebrado. Agora, eu te pergunto, se você estivesse no lugar de Helena, teria a mesma força para lutar por um amor tão marcado pelo sofrimento? Ou teria seguido outro caminho? Se essa história tocou o seu coração, compartilhe suas opiniões e reflexões nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando histórias emocionantes como essa.